Vamos lá, pessoal, voltando aqui a nossa transmissão e tentando compartilhar aqui a nossa tela. Ok? E tá atrasado o vídeo, né? Agora, pronto. Agora tá compartilhando. Tá atrasado, né? O stream aqui do Facebook, ele é mais atrasado um pouco, tá bom? Então nós vamos aqui começar o estudo, ok? Muito obrigado pela sua presença, então. Tá bom? Já oramos, tivemos que sair do ar porque o stream do Facebook realmente ele é um pouco diferente, não é? Do Zoom, que estamos acostumados, e de outras plataformas aí, né? Do Google Meet, mas enfim. Muito bem, pessoal, nós já estudamos uma parte da escatologia, a escatologia do Antigo Testamento, e a principal promessa do Antigo Testamento é o Redentor, correto? Então nós temos que guardar isso. Muitas promessas foram feitas no Antigo Testamento, não é? E criou, assim, uma expectativa nos crentes do Antigo Testamento, eles aguardavam, né, essas promessas, e nós chamamos essas promessas de escatologia, não é? Ah, a escatologia significa a doutrina das últimas coisas, não é? De tudo que foi revelado então no Antigo Testamento. Então nós começamos assim a teologia, a escatologia do Novo Testamento. O nosso tema é a natureza escatológica do Novo Testamento, como vocês estão acompanhando aí na tela. A mesma tela que vocês estão acompanhando, eu também estou acompanhando. Né? Ao adentrarmos no Novo Testamento, vemos a esperança escatológica dos crentes do Antigo Testamento, exemplificada no já idoso Simeão, que ao tomar o menino Jesus nos braços, disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Lucas 2, 29 a 32. E também Ana profetiza que ao ver Jesus, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, ok? Está lá em Lucas 2:38. Então, essas pessoas que, quando logo abrimos as primeiras páginas do Novo Testamento, já vemos exemplificada nessas pessoas, não é? O que eles aguardavam, né? A esperança escatológica deles, e a principal esperança escatológica deles estava na pessoa do Redentor. Então, tanto Simeão quanto Ana, ao verem Jesus, eles puderam dar graças a Deus, porque eles viram na pessoa de Jesus, do menino Jesus ainda bem novinho, né? O cumprimento das profecias que eles tanto aguardavam, que o povo tanto aguardava, que era o Redentor. Então, qual o evento escatológico principal predito no Antigo Testamento? A vinda do Redentor. Então, essa já se realizou, certo? Essa já se realizou. Então, muitas predições, muitas promessas do Antigo Testamento já se realizaram, né? E a principal delas é o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, o nascimento do Redentor. O nascimento de Jesus, de uma virgem, é apresentado como cumprimento da profecia de Isaías. Então, vamos ver lá? Primeiro nós vamos ver os textos do Novo Testamento. E nós vamos ver
depois que esses textos do Novo Testamento, essas palavras que nós vamos ler, né, escrita pelos apóstolos, pelos evangelistas que foram inspirados por Deus, é o cumprimento das profecias ditas ao povo de Deus lá no Antigo Testamento. Então, a princípio, nós vamos ver essa predição de que o Redentor nasceria de uma virgem, né? O Messias viria de uma virgem. Então, mas vamos abrir aí Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Vamos lá. Vamos lá. Vocês vão estar bem pertinho a Bíblia aqui. Nós vamos ler juntos. Mateus capítulo 1, verso 20 diz assim, do 20 ao 23. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, Mateus aqui, né, o apóstolo Mateus, quando escreveu isso, ele está se referindo ao profeta Isaías. Então, nós vamos agora no texto de Isaías, capítulo 7, verso 14. Vamos lá? Então, essa é a escatologia cumprida, né? É a escatologia que foi inaugurada. Eu prefiro a essa nomenclatura, escatologia inaugurada. Lembrando que a escatologia ela sempre aponta para frente, né? Ela não tem um fim em si mesmo, muitas vezes, mas são várias profecias que vão se desdobrando. Então, eu gosto mais desse termo, escatologia inaugurada. Isaías, capítulo 7, verso 14. Vamos lá? Pessoal, qualquer pergunta, qualquer dúvida, manda no meu WhatsApp aqui, eu acho até melhor, porque senão eu tenho que ficar mudando de página aqui, fica um pouco ruim. Mas o nosso WhatsApp aí, eu acho que a maioria sabe, é o 9, né, o 011 aqui de São Paulo, 94599-6313. 94599-6313. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só fazer aí que a gente tenta responder, não é? Porque fica mais interessante a aula, mais dinâmica, né? A gente não lê apenas, sabe que tem alguém nos ouvindo e juntamente conosco aqui, estudando a palavra. Vamos lá. Isaías 7, verso 14. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então, vejam aí, Mateus interpretando o nascimento de Jesus, que nasceu de Maria. Maria era moça virgem, não tinha tido relacionamento nenhum ainda com José, mas ela engravidou, né, por obra do Espírito Santo. Então, esse nascimento, né, é o evento principal, é o evento escatológico que mais Israel aguardava, não é? E já nas primeiras páginas do Novo Testamento nós podemos ver o cumprimento dessa profecia, dessa escatologia, portanto. Muitos outros detalhes relacionados à pessoa de Jesus Cristo são citados no Novo Testamento, em cumprimento às profecias acerca do Redentor prometido lá no Antigo Testamento, né? Eu listei algumas aí para gente. Então, por exemplo, o nascimento, né? O nascimento em Belém. O nascimento em Belém. Está predito lá. Vamos lá. Só que vamos fazer com essa dinâmica aqui. Primeiramente, o texto do Novo Testamento e depois nós vamos para o Antigo Testamento. Primeiramente, Mateus capítulo 2, verso 14 e 15.
Mateus 2, 14 e 15. Diz assim: dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Não é? Então, a maioria das Bíblias tem umas letrinhas embaixo que chama-se concordância bíblica. Então, geralmente, o texto do Novo Testamento vai remeter a um texto do Antigo Testamento, mostrando que isso é o cumprimento de algo que já foi dito lá atrás. Então, você que estuda a Bíblia, né, precisa saber disso. Então, se você vê que esses versículos aí de Mateus 2, 14 e 15, ele vai te remeter para quem? Não é? Para Oséias. Não, desculpa, para eu pulei, né? Eu pulei o nascimento de Belém, eu estou indo para a fuga do Egito. Mas não faz uma ordem, a ordem aqui não vai alterar em nada. Vamos primeiro aqui ficar na fuga do Egito. Né? Vamos para Oséias 11:1, tá bom? Abre lá sua Bíblia, no Antigo Testamento. O profeta Oséias é mais facinho de achar, né? Porque é o primeiro livro lá dos profetas menores. Logo no comecinho, você encontra Oséias. Oséias capítulo 11, verso 1. Diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. É isso aí que tá. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Ok? E ele vai continuar falando aí, mas essa profecia é justamente, né, para falar lá de Jesus, que Jesus precisou ser levado para o Egito no início, porque Herodes queria matá-lo. Né? E Mateus vai mostrar que essa é uma das predições que os israelitas deveriam aguardar, pelo menos, porque estava falando acerca do Redentor. Ok? Mas vamos para o nascimento em Belém. Belém também está nas predições do Antigo Testamento, está na escatologia do Antigo Testamento. Ainda em Mateus capítulo 2, versos 5 e 6. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Veja você que todas as vezes, né, o evangelista ele vai citar o profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, e o guia aí está com letra maiúscula, né, que há de apacentar a meu povo Israel. E esse texto vai nos remeter para Miqueias 5:2, né? Miqueias, aqui, achamos aqui, depois de Jonas, Miqueias. Miqueias capítulo 5, verso de número 2. E diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É interessante que esse texto, além de falar sobre, né, a profecia de que o Redentor nasceria em Belém, ainda fala sobre a origem desse Redentor, né? Que é dos tempos antigos, desde os dias da eternidade. Não é? Então, nós vemos aí que essas profecias estão relacionadas ao principal predito escatológico do Antigo Testamento, que é a vinda do Redentor. Mas vamos ver outras características também apontadas da pessoa do Redentor, ou relacionada à pessoa do Redentor, lá aqui no Novo Testamento, que confirma que foi dito no Antigo Testamento. A rejeição do povo. Esse é bem clássico, né? João 11. Vamos lá. João, capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Então está falando sobre a rejeição de Jesus, né? A rejeição de Jesus.
E Isaías, lá em Isaías 53, um texto também bem clássico do Antigo Testamento, Isaías fala muito claramente de que Jesus seria homem rejeitado, não é? Então vamos lá. Irmãos, o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo o que era necessário para que as pessoas reconhecessem a Cristo e adorassem a Cristo e recebessem a Cristo como Redentor, eles tinham todas essas condições, né? Mas nós sabemos que as pessoas são pecadoras e por isso deixaram passar detalhes cruciais revelados, portanto esperado por aquelas pessoas antigas, só que elas morreram e os filhos daquelas pessoas, né, foram se esquecendo dessas características principais. É óbvio que algumas pessoas, como Simeão, como Ana, que nós vimos, reconheceram a pessoa do Redentor, né? E os próprios evangelistas depois, ainda que tardiamente, mas porque foi difícil deles reconhecerem a figura divina em Cristo, né? Eles viam muito Jesus como um profeta de Deus, mas no seu tempo eles reconheceram Jesus como Senhor e Salvador e como Deus, e aí então eles puderam, nas suas biografias, né, sobre Cristo, quando escreveram a biografia de Cristo, eles puderam então relatar de tudo aquilo que eles tinham visto e ouvido como confirmação daquilo que os seus pais tinham ensinado, né? E eles deveriam esperar na pessoa do Messias. Então, veja aí Isaías 53, o verso 3, que diz assim: era desprezado e o mais rejeitado, ó a rejeição aqui, ó, e o mais rejeitado entre os homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Então, essa predição sobre Cristo também estava. Então, nós já vimos aí, né? Para retomar um pouco aí, para pegar a lógica, a ordem cronológica. Nós vimos de que o evento escatológico principal predito era o nascimento do Messias, o Redentor, seria de uma virgem, aconteceu, né, como predito em Isaías 7,14. O nascimento seria em Belém, como predito em Miqueias 5,2, e que haveria uma fuga para o Egito, como está escrito em Oséias 11:1, não é? E agora nós vemos que esse redentor também seria rejeitado pelas pessoas, não é? E em Isaías 53:3 nós vemos isso, e em João 11 nós vemos essa confirmação. Mas também outros detalhes, a entrada triunfal de Jesus, por exemplo, está predito lá em Zacarias 9:9. Antes eu convido você a ler Mateus 21, de 4 a 5. Vamos lá. Voltando ao Novo Testamento. Mateus 21, 4 e o 5. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. E aí esse texto vai nos remeter para Zacarias, profeta Zacarias. Vamos lá? Profeta Zacarias. Ok. Depois de Ageu, nós encontramos Zacarias. Zacarias capítulo 9, verso 9, que vai dizer exatamente assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Olha só, né? A entrada triunfal, o animal que Jesus usaria. Então, tudo predito lá, né? Interessantíssimo. Então, esses eventos que estão acontecendo no Novo Testamento, eles são cumprimentos acerca do Messias, acerca daquilo que foi revelado sobre o Messias. Também o preço da traição, né? Judas traiu Jesus. Vamos ver, Mateus 26:15. Deixa Zacarias separadinho aí que nós vamos voltar para Zacarias. Mateus 26:15.
Mateus 26,15 diz: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Muito bem. Então, nós, voltando agora para Zacarias 11:12. Vamos lá, Zacarias, capítulo 11, verso 12. Eu lhe disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então, percebam, o próprio Espírito Santo, ele inspira os escritores do Novo Testamento a interpretar, não é? Essas predições, essas falas pelos profetas do Antigo Testamento como, não é, uma predição acerca do Redentor. E quando acontece, então, eles vão relatar como cumprimento aí do que foi dito sobre Jesus. A crucificação também, né? Vamos lá, João 19:37. Continua em Zacarias marcado, João 19:37. Está escrito assim, João 19:37. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Eles verão aquele a quem traspassaram. E Zacarias 12:10. Vamos ver o que diz? E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Não é? Então, essa predição também falava sobre Jesus Cristo acerca da sua crucificação. As sortes lançadas sobre a sua veste, né? Os Salmos também é outro lugar onde há várias escatologia ou várias predições a respeito do que aconteceria já no Novo Testamento e agora aqui mais relacionado com o Redentor. As sortes lançadas sobre as suas vestes foi predito. Antes, Marcos 15:24. Vamos lá. Marcos 15:24. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte, para ver o que levaria cada um. Não é? Nós sabemos que os guardas ali, os soldados que crucificaram a Jesus, disputaram a sua roupa, não é? Mas isso foi predito, né, muito tempo antes, e está lá no Salmo 22. Vamos lá? Salmo 22:18. Vamos lá. Salmo 22, número 18. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Olha lá, né? O salmo messiânico, portanto, o salmo de número 22. Vamos caminhar mais um pouco aqui. Os seus ossos não seriam quebrados. João 19:33. João 19:33. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, não é? Mas isso já estava também profetizado lá, que não quebrariam as pernas de Jesus. Salmo 34:20. Né? Vai dizer assim: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Então, olha aí a profecia, mais um salmo messiânico. O seu sepultamento de rico, o sepultamento que Jesus teve, apesar dele ser humilde, dele ser de família pobre, o seu sepultamento, ele foi sepultado com os ricos. Vamos lá? Mateus 27. Mateus 27, 57 a 60. Mateus 27,
Diz assim, então, 57 a 60. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizeram abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro se retirou. Olha só, né? E aí nós vemos essa profecia lá em Isaías 53, 9. Isaías 53, 9. Olha o que diz. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ok? Passando a página para a página 10, a ressurreição também está predita. Vamos ver lá Atos 2, verso 24 ao 32. Eu convido vocês para lerem comigo, que fala sobre a ressurreição de Jesus. Atos 2, 24 ao 32. Diz assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, diz o texto. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizesse-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença, diz o texto. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então, né, nós sabemos que isso é o discurso de Pedro, o sermão de Pedro, e ele está confirmando que o que Davi profetizou lá no Salmo 16 não é acerca de Davi mesmo, porque Davi morreu, viu corrupção, seus ossos estavam lá, né, quando Pedro estava narrando isso. O túmulo era conhecido, mas de quem então Davi estava falando? Estava falando sobre Jesus Cristo, conforme o Espírito Santo revelou a Pedro. Vamos lá no Salmo 16, ele usa a palavra quase que ipsis literis, exatamente igual da que está escrita no Salmo, né? Salmo 16, 10, irmãos. Vocês estão vendo na tela aí. Pois não deixará a minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Olha lá, o 11 também, ele vai citar lá onde nós lemos: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e aí vai continuar o salmo, tá bom? E até a ascensão de Jesus foi predita também, porque esse é o principal evento, né? Lembram-se que quando estudamos o Antigo Testamento, nós falamos que os demais eventos, né, as demais revelações e, portanto, a escatologia do Antigo Testamento, elas estão juntas, né? Elas dependem dessa revelação principal, que é o Redentor. Dada lá no Gênesis capítulo 3, verso 15, já a promessa do Redentor para livrar o povo do pecado, e todas as demais revelações, né, seja do reino, seja da libertação de Israel, elas estão relacionadas à figura, à pessoa do Redentor. Então ele é o cabeça de tudo, ele é o motivo, né, pelo qual Deus vai trazer a sua salvação, vai trazer a sua promessa. Então, por isso, todos esses textos têm a ver com Jesus Cristo.
Então vamos ver a sua ascensão, Atos 1:9. Atos, capítulo 1, verso 9. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então todos viram Jesus subindo. E o que diz o Salmo 68, 18? Né? Salmo 68, verso 18. Subisse às alturas, levasse cativo o cativeiro, recebesse homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Olha só. Então, esse texto está falando também sobre a subida de Jesus Cristo, né? Então, mais uma profecia a respeito de Jesus Cristo. Então, irmãos, é isso, né? No Novo Testamento, nós vamos ver o cumprimento das profecias relacionadas ao Redentor, principalmente, e outras tantas. Só que essas profecias, nós vamos ver mais para frente no próximo ponto aqui, que elas vão apontar para outra frente, mais para frente ainda, né? Então é um desdobramento, é um desdobramento. Então, continuando a nossa apostila aqui, nós vamos dizer o seguinte: como já vimos, havia a expectativa escatológica da vinda do reino de Deus, e agora, no Novo Testamento, vemos essa profecia cumprida em Cristo, certo? Jesus vem para trazer o reino. Quem é que vai falar isso? João Batista, o próprio Jesus vai pregar sobre o reino, falar que o reino está vindo, que o reino chegou, né? Então, na pessoa de Cristo, o reino prometido não somente já veio, como também será consumado no reino futuro. Isso é interessante. Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá? Por enquanto, nós vamos ver só nesses textos João Batista e Jesus falando assim: olha, o reino chegou, o reino chegou. Isso não quer dizer que ele vai terminar, né? Ele ainda vai se... Jesus está reinando, né? Jesus está reinando. Só que ele vai reinar completamente na sua segunda vinda. Vamos lá, não vamos adiantar por enquanto não. Mateus capítulo 3, verso 2. Se eu estivesse na igreja ensinando, aqui na igreja ou na congregação, eu diria, alguém leia, quem achou, quem encontrou, pode ler. Mas como eu não estou vendo vocês, né, pessoalmente, eu estou lendo os textos. Mas eu gosto que participem, que leiam, que deem a sua opinião. E diz assim o texto, né? João Batista, a pregação de João Batista. Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, olha aí, está próximo, né? Jesus ainda não tinha começado o seu ministério, então por isso aí a palavra próximo, né? Mas ainda Mateus 12:28. Agora é o próprio Jesus falando, não é mais João Batista. Mateus 12:28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, olha só, né? Por quê? Porque era dito que o Messias seria divino e ele teria poder sobre tudo, né? Então, Jesus está usando esse argumento. Ó, se eu estou expulsando demônios, se eu tenho poder, né, de expulsar demônio, é porque o reino de Deus realmente chegou, tá? E, por último, Marcos 1,15, que aí é mais uma vez João Batista falando sobre o reino. Marcos 1,15. Não, desculpa, é Jesus mesmo. É Jesus, eu confundi aqui. É dois textos de Jesus e apenas um de João Batista. Marcos 1,15 diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Crede no Evangelho. Né? Então, não, é João. João ter sido preso, foi Jesus pregando o Evangelho de Deus. Jesus falando, exatamente. Estava confundindo aqui. Mas é Jesus falando mesmo em Marcos, capítulo 1, verso 15. Irmãos, o que temos, portanto, em relação aos milagres também, né? Nós citamos aqui apenas algumas demonstrações de que o reino está chegando, de que o Messias chegou, o Redentor chegou, portanto, mas nós temos algumas, vamos dizer assim, né? Alguns fortes indícios na Bíblia mostrando isso claramente, de que esse rei chegou, né? Eles aguardavam um rei, aguardavam um reino,
não é? E os milagres é prova contundente de que esse reino chegou, tá bom? Então nós escrevemos aqui, o que temos, portanto, em relação aos milagres são demonstrações de como as coisas funcionarão na plenitude de tal reino, né? Então Jesus curou coxos, Jesus curou cegos, como seus apóstolos também fizeram isso, né? É, é, e nós vemos o que na plenitude total do reino? Que não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverão mais cegos, não haverão mais coxos, não haverá mais morte, nem guerra, nem espécie alguma de violência entre toda a criação. Eu não coloquei os textos aqui, mas você lembra-se que o que é prometido lá no Antigo Testamento, que o leão comerá palha junto com o boi, que a criança vai colocar a mão na toca do obelisco, do obelisco, né? Então nós vamos ver que não haverá mais conflito algum na criação, que esses conflitos, os animais que se matam, né, essa violência que há, mesmo na criação, no novo céu e nova terra, não haverá. Não haverá. Então, nós temos a promessa disso no Antigo Testamento, né, de que nós temos promessas lá de um reino que veio para instaurar um reino eterno, um reino perfeito. E Jesus, quando vem, ele vai dar essas demonstrações. Ele vai fazer o coxo andar, ele vai fazer o cego ver, ele vai transformar água em vinho, né? Demonstrando todo o seu poder. Ele vai acalmar a tempestade. Então, os milagres são demonstrações do reino vindouro, de que esse reino inaugurou, chegou, o dono dele, o Messias, né, o rei prometido veio, mas ainda não foi concluído, né? Então, nós temos demonstrações. É como se pudesse, né? Alguém pudesse abrir assim uma frestinha do céu para você olhar o que vai ser lá dentro. Então é isso que Jesus está fazendo, ele está demonstrando, ele está falando assim, olha, creiam em mim, porque essas coisas que eu faço é o que vai ser no reino que foi prometido, ok? Então, só para os irmãos terem uma ideia, né? O pessoal hoje fica atrás de milagre, falando que tem que fazer milagre, não é nada disso, o milagre ele tem um propósito em si. Qual é o propósito? Né? É demonstrar que Jesus veio, né? Que todo o poder ele tem um poder sobre todas as coisas, e que os seus discípulos também que pregaram o evangelho, pregaram em nome dele. Então, principalmente no começo, onde existia muito paganismo, muita idolatria, eram as credenciais de que eles tinham andado com Jesus, né? E eles foram discípulos ali de Jesus, né? A escola teológica de Jesus, e eles aprenderam tudo aquilo com Jesus, eram seguidores, não é? E então eles faziam todos aqueles milagres. Hoje em dia a coisa anda muito desvirtuada, né? As pessoas fazem milagre para como prova de poder ou para tirar dinheiro das pessoas, enfim. Não vamos entrar nesse caso agora, mas a questão é que os milagres são demonstrações do reino vindouro e de que Jesus de fato era o Messias. É isso que nós temos que aprender aqui nessa aula. Outras expressões similares denotam a chegada do reino de Deus e inauguram um período futuro, tá bom? Então, nós vimos aí que Jesus, né, a pessoa, a figura de Jesus, a vida de Jesus, a obra de Jesus, vai cumprir muitas promessas do Antigo Testamento. E agora, nós vamos começar a entrar num ponto em que no Novo Testamento vai começar a se perceber agora que, opa, Jesus chegou, mas e aí? Acabou? Acabou a história? Não, não acabou a história continua. Nós estamos hoje no ano 2020, depois de Jesus, né? Após o nascimento de Jesus. E Cristo ainda não voltou, ou seja, nós estamos vivendo ainda os últimos tempos. Então, nós vamos começar a ver outras expressões similares que vão denotar, que vão demonstrar a chegada do reino de Deus e inaugurar, portanto, um período, né, futuro.
Então, nós vamos ver termos como os últimos dias, ou o último dia, os fins dos séculos, a última hora e o fim dos tempos. Não é? Então, isso vai demonstrar, já no Novo Testamento, lá quando é escrito, de que, opa, Jesus veio, mas o fim ainda não chegou, ainda vai acontecer alguma coisa. Tá bom? Então, vamos ver alguma dessas referências no Novo Testamento de que o reino de Deus foi inaugurado, mas ainda não é o seu final. Né? Com esses termos aí que eu disse, os últimos dias, os fins dos séculos, a última hora e os fins dos tempos. Vamos lá, Atos 2, 15 a 17. Vamos lá? Então, assim como tem uma escatologia no Antigo Testamento, apontando para a vinda de Cristo, a escatologia do Novo aponta agora para a volta de Cristo. Tá bom? Para a volta de Cristo. Atos 2, do 15 ao 17. Leia comigo aí na sua Bíblia. Portanto, no discurso de Pedro ainda, né? Esses homens não estão embriagados como vinho dispensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias. Diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E aí ele vai, nós já estudamos essa passagem aqui nas aulas anteriores, nós vamos ver que Pedro interpretava que o final dos tempos ia ser próximo ali dele, mas não é. Então, mas de qualquer forma, os últimos dias já começaram, né? Quem inaugura isso, os últimos dias, é a vinda do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo desce sobre aqueles irmãos nossos lá da igreja primitiva, ali é inaugurado o final dos tempos, tá? E nós estamos vivendo. Se alguém perguntar assim, quando vai ser os sinais dos tempos? Nós estamos vivendo os sinais dos tempos, ok? Então, Jesus falou que teria guerra, rumores de guerra, brigas, pestes, fome, e não é isso que nós vemos diariamente, não é isso que nós temos testemunhado nesses últimos dias com essas, né, essas pestes e o tal do coronavírus que nós temos vivido, é justamente isso. Né? Então, nós estamos vivendo o final dos tempos, né, que começou com a descida do Espírito Santo lá em Pentecoste. Mas vamos lá. Lemos, né? Até o verso 17. Agora, 1 Coríntios 10, 11. Vamos lá? Primeira Coríntios 10, 11. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Viram? Então, Paulo dizendo que o fim dos séculos, ou o fim dos tempos, ou, né, chegou para a época dele. Então, imagina para nós. Se tinha chegado para Paulo, imagina para nós. Ok? Ok. Vamos lá. Eu recebi uma pergunta aqui da nossa irmã Natalinha, lá da congregação. Eu já respondo, tá bom? Ou da prima dela, eu já respondo. Vamos acabar de ler essa sequência de texto aqui, senão eu perco o fio da meada. 1 João 2,18. Vamos lá. Finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes do Apocalipse. 1 João. 1 João 2,18. Diz assim: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, na época de João, do apóstolo João, ele já reconhecia o espírito do anticristo em algumas pessoas. Ele está falando de muitos anticristos, né? Ele fala de um anticristo e muitos anticristos, não é? Então, isso quer dizer que já na época dele já tinha começado essa última hora, a mesma coisa de fim do século, os últimos dias, enfim.
Ok? E por último, Hebreus 9, 26. Hebreus 9, 26. Diz assim: ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Esse texto aqui, no original, ao se cumprirem os tempos, é o mesmo, é a mesma tradução para fim dos tempos. A se cumprir, o cumprimento é o fim dos tempos. Ok? No original é fim dos tempos. Portanto, então, irmãos, nós vemos que os apóstolos, os escritores da Bíblia, eles tinham essa consciência de que havia chegado o Redentor, e esse Redentor ia inaugurar um período novo, ia trazer o reino, e com a descida do Espírito Santo, então, Jesus falou a eles, e eles entenderam, né, de que havia inaugurado, começado os últimos dias, o fim dos séculos, a última hora e o final dos tempos. Vai ter um ápice, vai ter um final, mesmo finalzão? Haverá, haverá. Mas o filme já começou. O filme já começou. Então não dá tempo de parar o filme e ir no banheiro, de levantar e de tomar água. Por isso que Jesus diz: vigiai e orai. Vigiar e orar. A igreja precisa vigiar. A igreja precisa estar em comunhão, a igreja precisa orar, a igreja precisa ler a palavra. Jesus fala isso diversas vezes lá, não é? Através de parábola das 10 virgens. Ele fala em outras parábolas, ele fala abertamente que a igreja precisa estar em constante vigilância. Porque quando ele voltará a segunda vez? Quando será realmente o último dia? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então a igreja precisa se preparar. Irmãos, então nós concluímos essa parte do estudo aqui dizendo assim: por isso preferimos o termo escatologia inaugurada ao invés de escatologia realizada. Vocês vão encontrar em alguns livros de teologia de escatologia, falando sobre escatologia realizada, por exemplo, o nascimento de Jesus, né, escatologia realizada. Mas nós entendemos que toda a escatologia cumprida no Novo Testamento, ela apenas inaugurou um novo tempo, tá? Que é o final dos tempos. Então, eu prefiro o termo escatologia inaugurada, pois inaugurada implica ao que já teve início, mas de modo nenhum está terminado. Ok? Muito bem, vamos tentar responder a pergunta aqui da nossa irmã Natalinha. Eu lembro quando eu fazia rádio, eu fiz rádio já, viu, pessoal? A gente já fez tanta coisa nessa vida, graças a Deus. Então, eu tenho uma dúvida, né? Passou boa noite, eu tenho uma dúvida nesse negócio de espírito, sei lá, é verdade? Muito bem. Então, não tem a ver com a pergunta, tá bom, Natalinha? Com a questão agora, e depois eu respondo. Essa é uma outra questão, é outra de ovelha para pastor aqui, é uma outra pergunta da ovelhinha aqui que eu responderei mais tarde. Não está relacionado ao nosso assunto, que é escatologia, tá bom? Vamos continuar aqui nosso estudo? Então, deixa eu ver aqui se dá para terminar esse bloco. Bom, vocês entenderam então que o Novo Testamento ele inaugura, né, uma nova época. Ele cumpre algumas das profecias, especialmente em relação ao Redentor, mas ele não vai terminar, né? É inaugurada, não terminada. Então, esse segundo ponto, nós queremos observar o seguinte: uma profecia, dois estágios, a era presente e a era futura. Nós vamos aprender a ler no Novo Testamento quando está falando sobre a época de Cristo, a época dos apóstolos, e a época que nós ainda não estamos vivendo, que será o finalzão mesmo, o cumprimento escatológico, né, em que Jesus voltará, tá? Por quê? Porque muitas vezes é muito semelhante e às vezes nós estamos lendo sobre o que Pedro está falando, sobre o que João está falando aqui. Ele está falando, na época deles ali, a besta, o anticristo, o que é aquilo ali? Para quando ele está falando, tinha um anticristo,
tinha a besta, como é que é, né? Então, lógico que nós não vamos estudar textos assim diretamente, mas nós vamos pegar alguns ganchos aqui para quando você lê a sua Bíblia, você possa entender se ele está falando sobre na época dele ou na época futura, ou na época dele e na época futura, porque nós já vimos também lá no Antigo Testamento, nas aulas passadas, que muitas vezes acontecia, né? A profecia era para o tempo presente e para o tempo futuro. Quando, por exemplo, se fala da Babilônia, né? A destruição da Babilônia, está se referindo ao mundo também. Então, aqueles profetas que profetizaram contra a Babilônia, Isaías é um deles. Ao mesmo tempo que está falando sobre uma profecia local e momentânea, em que ele poderia presenciar, né? Poderia ser uma testemunha ocular, e estava falando sobre a destruição do mundo, né? Entesourada para os últimos dias. Ok? Então nós vamos aprender a identificar isso com algumas palavras e com uma chave hermenêutica chamada o já e o ainda não. O já e o ainda não. Então, ao iniciar o Novo Testamento, percebe-se não somente o cumprimento escatológico de profecias do Antigo Testamento, como também o desenvolvimento da revelação, que lança suas raízes para um futuro, além daquele em que a maioria dos crentes antigos cria que sucederia. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando chega no Novo Testamento, as pessoas vão poder entender melhor o Antigo Testamento. Fala, puxa, olha, aconteceu isso aqui. Não, olha, por isso que o profeta tal estava falando dessa forma. No entanto, aquilo que aconteceu agora, no presente deles, está falando ainda de uma coisa que ainda não aconteceu, que ainda vai acontecer. Então, perceba, é uma cordilheira de profecias. É uma profecia que se desdobra em outra profecia, que se desdobra em outra profecia. Né? E aí, quando vai acabar? Na vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo voltar, então essas profecias estarão terminadas. E aí, a palavra de Deus diz que, né, como as águas enchem o mar, o conhecimento do Senhor vai encher todo o Monte Sião, né, toda a terra será inundada do conhecimento do Senhor. Nós vamos conhecer ao Senhor, então, exatamente como Ele quer que o conheçamos. Isso não quer dizer também que nós vamos conhecer totalmente a Deus, né? Mas conheceremos tudo o que Ele quer que conhecemos, sem nenhum empecilho, como hoje nós temos por causa do nosso pecado. Ok? Então, o que caracteriza especificamente a escatologia do Novo Testamento é a tensão entre o já e o ainda não. Né? Quando você lê algumas profecias do Novo Testamento, você deve ter essa chave hermenêutica na mente. Olha, isso está acontecendo aqui na época de Paulo, mas está falando sobre uma coisa futura também. Então, ele inaugurou uma época ou alguma profecia e ainda não acabou. Né? É como se estivesse em trânsito, né? É como se sua mãe ligasse para você, você voltando do serviço, e fala: "Tô indo, mãe. Eu vou chegar em casa, eu tô indo". Você está na metade do caminho. Então, hoje em dia, nós já sabemos que Jesus é real, que o Messias veio, mas a sua obra se conclui, né, quando ele voltar para levar a sua igreja e todas aquelas promessas, né, da restauração do mundo, o novo Israel de Deus, aí se concluirá perfeitamente e plenamente. Então esse é o já e o ainda não. Jesus já veio, já, mas voltou e, portanto, levou a sua igreja, ainda não. Né? Então é essa chave hermenêutica que nós precisamos para entender principalmente o Novo Testamento. Né? Então, o já e o ainda não, ele transita ali entre o que o crente já desfruta e o que ele ainda não possui por completo. A percepção de que haverá uma era futura distinta melhor do que a inaugurada é tão perspicaz que as várias passagens nas quais as duas eras são mencionadas conjuntamente. Então há várias passagens que essas duas eras são citadas. Né? Lembram-se, né, que eu falei que os milagres são frestas, são brechas do que de fato vai ser, né? Não haverá
não haverá problema nenhum na eternidade. Então, é isso, né? Mas aqui é falado numa linguagem mais clara nesses versículos aqui, de duas eras. De uma que já chegou e uma ainda que nós vamos conhecer, não conhecemos plenamente. Vamos ver esses textos aqui. Eu vou parar por aqui hoje, né? Porque já chegamos aí às 21 horas. Mas dá tempo de ler esses textos aí. Mais um pouquinho de paciência. Lucas 20, 34 a 35. Vamos lá? Lucas 20, 34 ao 35. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento. Deste mundo. Mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento. Então ele faz uma relação entre a presente era, ou ele usa o termo aqui, né, deste mundo, e a era vindoura. Ele fala claramente que haverá uma era vindoura. Então, vamos aguardar um pouco, né? E Mateus 12, 32 também. Vamos lá. Mateus 12, 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Então, aí claramente, né, de que haverá tem uma escatologia ainda que estamos esperando. Que escatologia é esse? É o mundo vindouro, é a era vindoura que será melhor, né? Será melhor. Nem sempre os textos mostram isso, mas nós vamos ver no conjunto do estudo escatológico do Novo Testamento e também do Antigo, que o que nós aguardamos, novos céus e nova terra, é infinitamente, incomparavelmente melhor de tudo quanto imaginamos, tudo quanto esperamos, né? Vai ser uma maravilha. Vamos lá, para o último texto, Lucas 18, 29 a 30. Irmãos, depois deixa a sua opinião, se você aprovou essa forma, né, de ver só o texto aí, só nos ouvir, ou se vocês preferem a minha presença, eu não sei. Se é melhor falar e vocês estarem vendo quem está falando e não ver o texto, né? Para ver o texto e ver quem está falando, só mesmo outra forma, em outra plataforma que é o Zoom, né? Mas se não vai ter que ser assim, o estudo com aí a apostila para vocês, ou enfim. Mas dê a sua sugestão, né, dê a sua opinião e muito obrigado desde já pela participação aí, né, preciosa de vocês aí, que acaba nos incentivando. Glória a Deus por isso. Lucas 18, 29 a 30. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher ou irmãos ou pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Ok? Então, a linguagem usada aí é que Jesus ele distingue o mundo presente do mundo futuro. Então, ou seja, ainda há muita coisa para acontecer, há muita escatologia a ser concluída. Ela foi inaugurada, mas ainda não terminou, ok? Mas já temos a garantia, né? Esse é o nosso próximo ponto. Infelizmente, não vai dar para terminar, porque eu vou parar por aqui, tá? Vou deixar um sinalzinho, vou marcar aqui. Desculpinha aqui. Vou marcar um sinalzinho aqui de vermelho para saber que nós paramos aqui. Ok? Aqui. E semana que vem, se Deus quiser, a gente retoma aqui e vai em frente, com a graça de Deus. Muito, muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá certo? Estamos juntos aí.
Deixa eu só conferir aqui se tem alguma pergunta. Eu acho que não. Ninguém mandou pergunta. Todo mundo está super bem. Nota 10 em escatologia. Então é isso aí. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você tenha um ótimo fim de noite com essa chuvinha aí para dormir, né? Que Deus abençoe. Até mais. Vamos disponibilizar então esse vídeo lá no Facebook da congregação. Ok? Deus abençoe. Muito obrigado.